Olá, pessoal do segundo ano, tudo bom? Como que tá aí? Firme e forte em casa? Eu também tô aqui, ó, firme com vocês. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu preciso encerrar a aula 4 com vocês, lá da apostila, tá? E a gente tinha parado exatamente aqui, ó, na classificação dos quinidários. Então, nós vamos dar continuidade a isso. Bom, vamos lá. Existem 4 classes que vocês devem saber sobre os quinidários. A primeira aqui são os hidrozoários, representados pelas hidras. Geralmente, esses animais aqui possuem a forma de porco, então todos são fixos, são sésseis. As outras 2 classes são dos sifozoários e dos cubozoários, são as famosas águas-vivas. Por que elas são chamadas assim? 95% do corpo delas é formado por água. Então, esses bichos aqui, eles sempre vão se deslocar por jato propulsão e possuem a forma medusoide, né? Eles são livre natantes. Dá para observar bem os tentáculos nelas, né? Vamos para frente. Aqui a gente vai ter a última classe, a classe dos antozoários. Nós vamos possuir aqui, ó, nós não, né? Eles vão ter como representante as anêmonas e os corais. Então, aqui, essa imagem, inclusive, é de um coral que é típico aqui do Brasil, coral cérebro. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância ecológica dos corais, né? Um assunto aí que sempre está sendo perguntado para vocês. A gente vai ter que entender o que está acontecendo com os famosos branqueamentos de corais. Vamos para frente. Vamos falar agora um pouquinho sobre reprodução dos quinidários. Bom, esse pessoal aqui, esses bichos, eles vão poder fazer tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada. Qual que é a diferença, professora? Eu não lembro. Então vamos lá. Na reprodução assexuada, eu não terei união ou troca de material genético. Então, zero variabilidade genética. Quem é produzido aqui é um clone, uma cópia idêntica, tá? Vamos lá. O brotamento é um exemplo de reprodução assexuada que pode acontecer nas hidras. Então, eu tenho aqui, ó, uma hidra e num determinado ponto ela vai começar a estimular a divisão celular mitose, em que uma única célula forma 2, sempre idênticas. E aí esse broto vai crescendo, se destaca e quando ele se fixa novamente, ele está formando um novo indivíduo, mas é um indivíduo idêntico. Por isso, o brotamento, né, a liberação desses brotos acaba sendo um tipo de reprodução assexuada e eu estou formando indivíduos idênticos. Vamos agora para uma reprodução sexuada da própria hidra mesmo. O que é isso aqui, ó? Sem alternância de gerações. Vai dar para entender melhor quando a gente falar de metagênese. Mas, no geral, aqui, eu não terei, por exemplo, nenhuma fase assexuada participando aqui desse processo que está acontecendo. Vamos lá. Reprodução sexuada é quando eu vou ter o touch, o encontro lá de material genético, né? Eu vou ter uma troca de material genético, vou ter união de material genético. Então, aqui, por conta desses animais produzirem lá nas suas gônadas, tanto o macho produzindo espermatozoide quanto a fêmea produzindo o seu gameta feminino, né, o óvulo, o que vai acontecer? Como na meiose, é a produção onde eles estão fazendo a produção desses gametas. É o tipo de divisão celular que acontece a formação dos gametas. Acontece um evento chamado de crossing over, em que eu tenho lá troca de pedacinhos de DNA entre os pares de homólogos, e isso vai fazer com que eu tenha aumento da variabilidade genética. Então, como é que acontece isso aqui? Vamos lá. Tenho um mocinho, né, uma hidra macho, que lá na gônada dele vai produzir o espermatozoide. Tem uma mocinha que na gônada dela vai produzir, lá no ovário dela, vai produzir o seu gameta lá, os seus óvulos. Bom, o que vai acontecer? A hidra macho, ela vai liberar os espermatozoides até
até o corpinho da fêmea. A fecundação acontece lá dentro do corpinho da fêmea, portanto, essa fecundação é interna. Tá. Aconteceu a formação do zigoto ali, a fecundação ocorreu. Esse zigoto, então, vai começar a se desenvolver, sai dali do corpinho da fêmea, né? E vai procurar um lugar para se fixar. Então, aqui, esse pólipo vai continuar fazendo reprodução sexuada, tá bom? O que a gente mais precisa saber, que geralmente é o que mais cai, é isso aqui, ó, a metagênese. O que é isso? É a reprodução sexuada alternando com assexuada. Então, vamos lá. Essa região aqui, ó, é a reprodução assexuada. Aqui, onde eu vou ter fecundação, união de material genético, é a parte sexuada. Como que tudo inicia? Vamos lá. Eu tenho aqui um pólipo, tá? Imaginem que esse pólipo, ele vai estar preso num substrato. Pode ser rocha, pode ser coral, enfim. Vamos lá entender. Eu tenho aqui um pólipo que está fixo, certo? E ele vai começar a aumentar o número de células dele por mitose natural. E de repente, ele vai aumentando seu tamanho. E ele vai sulcando, criando espaços, né? Criando divisões. Cada divisãozinha dessas aqui chama-se éfira. O ato de formar várias éfiras, na verdade, é o que a gente chama de reprodução assexuada por estrobilação. Então, o pólipo, olha só, ele vai crescer bastante. E a éfira que está aqui, longe da base, ela já vai estar madura. Então, acabou a reprodução assexuada, essa éfira madura se desprende, né? Ela era uma criancinha e de repente ela tá virando adolescente, né? Jovenzinha. A éfira agora quer fazer o quê? Viver sua vida, uma nova etapa de vida. E essa nova etapa de vida também inclui agora uma nova forma do corpinho dela, que é o quê? A forma livre natante. Ela deixa de ser fixa, deixa de ser pólipo e agora ela vai virar uma medusa. Bom, tem a fêmea, tem o macho, eles já trocaram os olhares ali, mentira, eles não têm olhos como a gente tem, mas eles já pegaram a visão do outro. E o que vai acontecer? Vai dar um rolezinho ali, ó, eles vão fazer uma dancinha do acasalamento, tá? O que vai acontecer nesse momento? Reprodução sexuada. Ele vai liberar, então, na água os seus espermatozoides para chegar até a fêmea. Então, portanto, aqui, ó, a fecundação é cruzada, porque eu preciso de 2 indivíduos, tá? Geralmente eles são dioicos, então eu vou ter a medusa fêmea e a medusa macho, tá? Águas vivas com os sexos separados. E o que é que acontece? A fecundação acaba dentro do corpinho da fêmea, ela é interna. Bom, aconteceu a fecundação? Beleza. Libera então, olha só, libera um zigoto. Esse zigoto vai começar a se desenvolver, fazendo o quê? Mitose, 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 mitose. Na verdade, aqui o desenvolvimento acaba sendo indireto. Por quê? Desse zigoto eu vou ter a formação de uma larva ciliada aqui, com esse nome horroroso, larva plânula. Mas essa larvinha, ela vai procurar um lugar depois para virar a fase assexuada da vida dela novamente, que é o quê? Eu vou formar um pólipo, vou estrobilar, depois eu vou fazer a reprodução sexuada. Então isso aqui, ó, forever vai acontecer enquanto ela estiver nessa vida, tá? Então, resumindo, a fase assexuada é o ato em si de estrobilar. Vou criar várias éfiras. Éfira madura agora vai virar forma de medusa. Bom, largou a forma de pólipo, virou forma de medusa, eu estou fazendo a reprodução sexuada, em que eu tenho a fecundação dentro do corpinho da fêmea. E aqui o desenvolvimento indireto, porque eu tenho uma fase larval. Ela nasce e vai ainda precisar se desenvolver, criar estruturas até virar adulto, tá bom? Bom, vamos falar agora de uma coisa bem importante, que é a ecologia, aqui a parte da ecologia sobre a importância dos corais. Quem nos dera, né, nesse momento que tá aí acontecendo, a gente pudesse ter um lugar para fugir e ficar aqui, ó, nesse paraíso. Esse paraíso aqui é a Austrália.
Lá é onde existe a maior barreira de recife que existe no mundo, né? Virou um patrimônio da humanidade isso aqui. Só que, infelizmente, ela está correndo um grave risco, um sério risco de, em pouco tempo, tá tudo extinto. Então, existem alguns estudos de que até 2050, 90% dessa barreira de recifes aqui não vai mais existir. Para começar, os recifes, eles vão existir em ambiente de água tropical, né, de clima tropical e subtropical. Qual que é a temperatura média aqui da água? 25, 30 graus. Vocês imaginem que com o aquecimento global, a água mais quente vai ter umas alterações aqui que a gente vai discutir agora. Então, imagine o seguinte, os corais, eles vão poder eles vão poder virar colônias. E aí eles vão liberando carbonato de cálcio nos pequenos mini pólipos que eles vão possuir e vão formando ali como se fossem rochas, né, coralíneas, na verdade. Como é que vai funcionar? O coral todo lindão, bonitão, assim, ó, colorido, na verdade, não é ele em si. Ele, o coral, gente, é branco. Por quê, professora? Como assim? Como que ele tá lindão assim, colorido? O que acontece é que existem espécies de corais que vão poder se associar de maneira muito positiva a pequenas algas, microalgas, né, chamadas zooxantelas. Essas algas aqui, elas pertencem ao reino protista, tá? E eles vão trocar benefícios mútuos. Eu não sei se vocês se lembram o que é mutualismo. Vamos lá, vou relembrá-los. É uma associação harmônica entre espécies diferentes de seres vivos que acabam trocando benefícios mútuos. Bom, o que o coral dá para essa alguinha então? Primeiro, gás carbônico, porque ele é heterótrofo, faz respiração, liberando, ele vai precisar se alimentar de alguma coisa, vai fazer respiração e libera gás carbônico. Tá, então a alga pega esse gás carbônico. Ele também vai produzir carbonato de cálcio. Ali esses minerais vão servir para a alga também. E ele dá abrigo, né? No corpo dele as algas vão ficar fixas. Bom, e a alga, por sua vez, o que ela vai dar para o coral? Todo o gás carbônico que o coral liberou para a alga, ela vai fixar através da fotossíntese produzindo glicose para ela mesma, claro, e para esse coral. Então, ele é alimentado pela alga, tá? Bom, o que mais que vai acontecer aqui? Só de ter comida já é bastante coisa, né? Mas enfim, vamos lá. Com o aumento da temperatura das águas, gente, infelizmente, esse coral fica branco. Vamos lá, vamos entender o porquê. Existem dois motivos aqui. Primeiro, para o coral ficar branco e depois o que acontece para que ele morra. Vamos lá. O aquecimento global fez com que a temperatura média das águas subisse. Quando eu tenho uma temperatura um pouquinho mais elevada, as algas vão conseguir fazer mais fotossíntese às vezes. Numa taxa em que às vezes a liberação de oxigênio que elas vão fazer pro coral é tão alta que fica tóxico, uma quantidade tóxica de oxigênio para esse coral, tá? E não só oxigênio, mas elas podem liberar outras substâncias tóxicas. O coral, para poder se defender, ele vai expulsar as algas dele e fala, não, peraí, eu quero viver, né? E ele acaba expulsando essas algas, mas ele vai ficar branco. E também vai ficar praticamente sem comida. Poxa, eu tô acostumado a ter comida, de repente não tenho mais comida. Ele pode morrer sem comida, ele vai morrer desnutrido, vai morrer de inanição. Bom, se ele não morrer, ele vai diminuir o tamanho do pólipo e isso vai fazer com que ao longo do tempo eles fiquem cada vez mais vulneráveis, fiquem doentes e morram mesmo, tá? Se der tempo, né, do ambiente aí melhorar, pode ser que ele consiga fazer as algas retornarem, né, as algas podem retornar e o recife de coral volte, mas isso leva um tempo. Pode ser que eles morram nesse meio do caminho aí.
Outra coisa que pode acontecer, que pode não, que acontece na verdade, é que o excesso de gás carbônico que está por aí, né, tanto na água quanto na atmosfera, vai reagir com a água que já está quente, é uma reação química que acontece aqui, e a gente tem um processo chamado acidificação das águas. Por quê? O que que acontece? Eu vou formar o ácido carbônico, eu vou reagir aqui, ó, formar H2, CO3. Então eu tenho ácido carbônico. E esse ácido carbônico, infelizmente, ele, o pH baixo, né, vai descalcificar o próprio pólipo. Então eu trouxe aqui, olha só, vamos voltar lá, coral branco, coral morto já, tá? Aqui ainda tá com alguinha, mas a sequência dos eventos é isso aqui, o coral tá colorido, ele vai ficar branco, depois morre. Então aqui, ó, por conta do aquecimento, não só o aquecimento global, né, mas a poluição pode fazer com que outros seres vivos se desenvolvam e entram em competição com as algas que estão presas nos corais, elas acabam morrendo. A turbidez da água também, falta de luminosidade para essas algas. Enfim, o maior dos fatores realmente é o aquecimento global. Aqui, ó, eu tenho uma sequência de algumas das ilhas, né, onde a gente vê branqueamento de coral. Então, olha só, dezembro de 2014, nós vemos o coral colorido, normal, as algas ainda estão ali. Fevereiro de 2015, elas não estão mais ali, ficou branco o coral. E aqui, agosto do mesmo ano, né, 2015, o coral já está morto. Então, infelizmente, existem dois eventos, né? O branqueamento do coral e a morte do coral. Vamos lá. Eu separei aqui 3 exercícios para ficar mais fácil de vocês gravarem aí, fixar o conteúdo. Vamos ver se tá tudo certo aí para vocês. Esse exercício aqui é exercício do Enem. Vamos lá. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvido pelas águas do mar. Então, isso é fato. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, dióxido de carbono atmosférico, né? O gás carbônico atmosférico. Ele vai reagir com a água e vai virar o que naturalmente? Ácido carbônico. H2CO3, igual a gente tinha conversado. O que isso aqui vai provocar? A gente já sabe que é a acidificação da água e a descalcificação do pólipo. Vamos achar essa resposta. O resultado desse processo nos corais é o quê? Letra A. Seu branqueamento levando à sua morte e extinção. Por que acontece o branqueamento? A saída das algas. Então, aqui essa resposta não tem nada a ver. Letra B. Excesso de fixação de cálcio. Gente, tudo que o coral não está dando conta de fazer agora é sobreviver com esse ácido que está ali. Está descalcificando, na verdade. Letra C. Menor incorporação de carbono afetando seu metabolismo energético. Como que ele vai incorporar carbono? Quem incorpora carbono, fixa carbono, primeiramente, são as algas que, através da fotossíntese, fazem esse carbono virar glicose. Então, ele não está fazendo isso. Letra D. Estímulo da atividade enzimática. Ele está sem energia para nada, né? Como que ele vai estimular a atividade enzimática? E para evitar descalcificação? Não tem nada a ver. Letra E, dano à estrutura dos esqueletos calcários, porque o ácido vai fazer a descalcificação lá do pólipo. Então, eu diminuo o tamanho do indivíduo, ele não consegue se reproduzir e, consecutivamente, o tamanho da população acaba diminuindo. Isso aí pode um dia ser levado à extinção. Então, o correto desta questão aqui seria a letra E. Vamos para mais uma aqui, ó. Questão da Wayne, né? Uma somatóriazinha. Vamos lá. Sobre os quinidários, é correto afirmar que são animais que apresentam. Então, vamos lá. Número 1. 2 folhetos germinativos? Sim, são animais diblásticos. Quais são os 2 folhetos? Ectoderme e endoderme. Então, é de fora e de dentro. A ectoderme e a mesogleia, gente, isso aqui é parte interna mole, tá? Não é nada disso. Letra A, número 1, esquece. 2, cavidade gastrovascular.
eles vão possuir, tá? E sistema nervoso difuso também. O que é essa cavidade gastrovascular? Bom, os quinidários eles possuem tubo digestório incompleto, digestão começa nessa cavidade, são animais protostômicos, né, dão origem primeiramente à boca, não tem ânus, mas ali, ó, manda ver, né? São geralmente carnívoros, vão se alimentar, pegam os tentáculos deles, vão pegar o bichinho lá que eles vão comer, coloca lá na cavidade gastrovascular, digestão extracelular, depois intracelular. E nos tentáculos, eles têm as células urticantes, né, que servem para ataque e defesa, tá tudo certo aqui, sistema nervoso difuso, ação e reação. A 2 está corretíssima. 2, quinidocistos seriam as células urticantes, né? Mas porócito, gente, isso aqui é pertencente a qual filo? O filo dos poríferos, então esquece a 4. 8, quinidoblasto, célula urticante, jovem, mas digestão totalmente extracelular? Não, né? Digestão extracelular é na cavidade gastrovascular, mas ela vai terminar dentro da célula. O que mais? Então, a 8, esquece. Próximo, formas medusoides e polipoides. Sim, tá? Então, aqui está correto. Eles têm duas formas, a medusoide livre natante e a polipoide fixa, sessile. Ultimazinha aqui, ó, para vocês. A gente está retratando aqui uma metagênese. Vamos lá. O esquema reproduz de forma simplificada a reprodução por metagênese, característico aí do grupo dos quinidários. Vamos lá. Considerando as informações expressas, né, na ilustração, nos conhecimentos a respeito de reprodução dos seres vivos, é correto afirmar que. Então, vamos analisar. Temos aqui, ó, fase assexuada e aqui fase sexuada. Vamos lá. Letra A. Na metagênese de alguns quinidários, há uma alternância entre fase esporofítica e gametofítica? Não, gente, isso aqui vai acontecer em planta. Quem está estudando briófita até angiosperma está vendo isso aqui. Então, letra A, esquece. B, a etapa polipóide, tá, dos quinidários com metagênese é sempre sexuada? Não, gente, nessa fase aqui acontece a estrobilação, é fase assexuada, esquece letra B. Letra C, a etapa medusoide, tá aqui, dos quinidários com metagênese, é sempre sexuada e vai originar pólipos? Sim, porque quando acontecer a fecundação dentro do corpinho da fêmea, ela vai liberar um zigoto, uma larvinha, e essa larva, claro, uma hora vai formar um pólipo. É tão certo quanto o dia de amanhã para eles aqui, tá? Então, a letra C está correta. Vamos arrumar o resto. A larva ciliada se desenvolve em medusas que por estrobilação... Peraí, medusa e estrobilação? Gente, nada a ver aqui, tá? Estrobilação, para começar, acontece no pólipo, na medusa, reprodução sexuada. Próximo, letra E. Alternância de geração nos quinidários intercala uma fase haploide com uma fase diploide ao longo das gerações. Gente, aqui, ó, o que nós vamos ter? Eu preciso... a fase de pólipo, tá? Ela vai sempre acontecer por... É tudo diploide. Aqui, ó, esse é o problema. Problema não, né? Nós temos aqui, durante a meiose que acontece dentro das gônadas desses bichinhos, eles vão reduzir. Então, os gametas são N. Quando volta a formar um zigoto diploide, né? Aqui só mitoses, mitoses, mitoses. Então, eu não vou ter uma alternância de uma fase haploide para uma fase diploide. Isso aí acontece lá em fase esporofítica e gametofítica. Então, é isso, meus queridos. Ó. O que vocês podem fazer agora? Eu havia pedido para que vocês fizessem todos os exercícios do capítulo equivalente à aula 3 e 4. Eu gostaria que vocês agora fizessem isso lá no plural, tá? Por favor, façam aí com bastante carinho que nas próximas aulas a gente conversa. Um beijo. Qualquer dúvida, pergunta lá no nosso WhatsApp, no nosso grupinho, tá? Tchau, queridos. Até mais.